Seja muito bem-vindo ao culto online do Espaço de Vida. Nós estamos muito felizes em ter você aqui hoje. Eu gostaria de te convidar para se preparar para um momento especial que teremos aqui. Vamos cantar e refletir numa palavra que foi preparada especialmente para o dia de hoje. Temos certeza que você não está aqui à toa. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, familiares e com todas as pessoas que você ama. Siga também a nossa comunidade nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. Se prepare para este momento. Deus te abençoe. Agora e sempre a nossa canção canta o amor sem fim que se revela a nós em Jesus, nosso Senhor e Rei. Agora e sempre nossa canção canta o amor sem fim que se revela a nós em Jesus, nosso Senhor e Rei. Pra onde mais nós iremos ser pra bem perto de ti? A cada dia queremos te conhecer mais e mais. És tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. E agora e sempre a nossa canção canta o amor sem fim que se revela a nós em Jesus. Ele é nosso Senhor e Rei. Aonde mais nós iremos, e a não ser pra bem perto de ti? A cada dia queremos te conhecer mais e mais. És tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. A cada dia queremos te conhecer mais e mais. És tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. Ele é nossa alegria e nossa paz. Romanos 16, no versículo 25 e 26, a palavra de Deus diz assim: Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele. E
a obedecer-lhe. Eu queria orar com você neste momento. Senhor Jesus, nós oramos em cima da Tua palavra, pedindo para que possamos viver os valores do Senhor, para que a gente possa, ó Deus, nos momentos difíceis da vida, se retirar um pouco e conhecer essa palavra, esse mistério que é revelado e dado a nós, esse evangelho que é proporcionado pela Sua graça a nós, ó Pai. Nos ensina e nos ajuda a isso, ó Deus, a ter esse hábito de se retirar e refletir sobre os valores da Sua palavra. Em nome de Jesus. O sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam. O desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. O exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver, e o reino vem aos que não esperam. O desejado das nações, em seu nome o inferno treme, o reino vem. Se pode ver, o reino vem aos que esperam. O desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Eu tenho um recado especial para você. Esse momento de pandemia, de restrições que a gente vive, nos limita bastante, mas também nos dá algumas oportunidades, como por exemplo, você que talvez esteja assistindo este encontro online, talvez você não seja de Jaguariúna, não tenha frequentado nossos cultos presenciais, mas a partir dessas gravações tem a oportunidade de participar dessa igreja virtual com a gente. Talvez você não seja de Jaguariúna, talvez você seja de outro estado, inclusive, e tem, a partir desse momento, a oportunidade de estar com a gente nesses momentos online que a gente tem vivido. Para você
que tem interesse em conhecer mais de Jesus, em desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, nós temos um grupo chamado Encontros com Jesus, onde você pode saber um pouquinho mais a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito das suas dúvidas que você pode trazer. Para você ter acesso a esse grupo, acesse no nosso Instagram, na biografia do nosso Instagram, um link que tem um espaço específico para você se inscrever, para que você possa fazer parte desse grupo, para conhecer mais de Jesus, como que Jesus pode fazer sentido na sua vida, na sua história. Eu espero por você. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Muito se fala sobre o novo normal, essa nova realidade trazida pela pandemia, pela Covid-19, onde nós estamos tendo que nos adaptar para vivermos esse novo momento da nossa vida, da nossa história. Provavelmente, depois de tudo isso que está acontecendo com a gente, novas regras, novos hábitos de higiene, de prevenção de doenças serão uma realidade em nosso meio, em nosso cotidiano. No entanto, a grande questão é que para vivermos um novo momento em nossa história, para que de fato vivamos novos tempos, a grande questão não é o novo normal em si, mas é se você vai viver um novo tempo e se você vai ser uma nova versão de você mesmo. Se eu serei um novo eu. Quando a gente olha para a história, a gente percebe depois de Gênesis 3, depois da queda, quando o ser humano, quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, nós percebemos que a partir dali o ser humano ele tenta reconstruir estruturas de estabilidade e de segurança, assim como eles viviam e desfrutavam no Jardim do Éden. Quando o Império Romano cai, aquela sociedade também tenta reconstruir ambientes de estabilidade, segurança e desenvolvimento que o Império Romano, apesar dos pontos negativos que também tinha, proporcionava à sociedade. E agora, neste momento que estamos vivendo, não é diferente. Nós, mesmo olhando para trás e sabendo que vivíamos dias complicados, dias difíceis, tínhamos mazelas, dificuldades grandes em nossa vida, em nossa história, em nossa sociedade, mas agora, em momentos de pandemia, nós desejamos o velho normal. Nós desejamos aquelas estruturas antigas de segurança, de estabilidade, de conforto, porque este momento que estamos vivendo é um momento de grandes mudanças, um momento desconfortável para a gente. Mas é interessante que a gente se esquece de que o mundo ele vive em constante transformação, nós vivemos em um ambiente totalmente mutável, não confiável.
Heráclito de Éfeso, mais ou menos entre 500 e 450 a.C., disse certa vez que o ser humano ele não consegue entrar 2 vezes no mesmo rio. Primeiro, porque as águas não serão as mesmas, mas também porque o ser humano, a pessoa, também não será a mesma. Nós vivemos em constante transformação. Por isso, se você que está assistindo essa mensagem gostaria de viver um ambiente de segurança, de estabilidade na sua vida, na sua história, na vida da sua família, você não pode tentar reconstruir a sua vida, o seu novo você, a nova versão de você mesmo, baseado na ciência, baseado no seu ambiente de trabalho, baseado no seu casamento, em como você cria os seus filhos, baseado na humanidade, no mundo, porque todas essas coisas, por melhores que sejam, são mutáveis e instáveis. A sabedoria bíblica conta para a gente a respeito de Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. Este Deus, Ele é imutável, Ele é estável e é completamente confiável. Se você quer construir a sua vida, a sua história sobre um fundamento eterno e confiável, construa a sua vida sobre as perspectivas, sobre esse fundamento do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Leon Tolstói, um escritor russo, disse o seguinte: muitas pessoas querem mudar a humanidade, mas ninguém quer mudar a si mesmo. A partir dessa série de mensagens, eu quero convidar você a não pensar, a pensar menos na pandemia, a pensar menos no isolamento social, a pensar menos na política, nessa polarização política que vivemos em nosso país, a pensar menos nas questões de saúde. Eu quero convidar você a pensar menos na sociedade de forma macro. Eu quero convidar mais você a pensar em você, no sentido de como você pode mudar, como você pode ser uma nova versão de você mesmo, e então ser um agente de transformação na sociedade, no ambiente onde você está inserido. E nesse sentido, nada melhor do que olharmos para Jesus. Quando a gente pensa em transformação, quando a gente pensa em sermos novas versões de nós mesmos, a melhor versão para a qual nós devemos olhar, nós devemos nos espelhar, é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Jesus, ele é mencionado pelo escritor, a carta aos Hebreus, como sendo a expressão exata do ser de Deus. Você quer saber como é Deus? Como é o Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra? Olha para Jesus. Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. E quando a gente olha para Jesus, a gente percebe uma coisa fantástica. Jesus tinha hábitos. Jesus tinha costumes. E nessa série de mensagens eu quero convidar você para nós olharmos para os hábitos de Jesus. E olhando para os hábitos de Jesus, nós vamos pedir para que o Espírito Santo encha a mim e encha você de uma capacidade sobrenatural, para que possamos também ter esses hábitos de Jesus. Jesus foi o ser humano perfeito. Jesus foi quem eu e você queremos nos tornar. Você sabia disso? Jesus, ele foi exatamente a pessoa que você sonha em ser. Jesus, ele era extremamente amoroso, perdoador, compassivo, misericordioso, justo, alegre, uma pessoa íntegra, cheia dos valores do reino de Deus, exatamente como eu e você desejamos nos tornar. Então vale a pena olharmos para Jesus e tentarmos viver como o nosso mestre viveu. Não como um modelo utópico, distante, inalcançável de nós, mas porque o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. Nós podemos viver a vida do reino de Deus hoje. Nesse sentido, eu quero convidar você a pensar comigo em como a gente faz para vivermos a nova versão de nós mesmos. Como você que está assistindo essa mensagem, na sua casa, juntamente de sua família, como você pode ser um novo você? A vida não será uma nova vida, nós não viveremos um novo contexto se nós não formos novas pessoas, não é verdade? Agora, por onde a gente começa?
Será que eu devo mudar de cidade? Mudar de cidade e então desfrutar, e então experienciar um novo ambiente? Ou então mudar de trabalho? Ou será que eu devo abandonar o meu casamento e me casar de novo com uma outra pessoa e então talvez eu seja uma nova versão de mim mesmo? Por onde eu devo começar? Jesus, ele vai ensinar para a gente que a gente pode começar pelas pequenas coisas. Guarde isso. Pequenos hábitos geram grandes resultados. Pequenos hábitos geram grandes resultados. Quando a gente olha para a vida, para a história de Jesus, a gente percebe hábitos, pequenos hábitos, que os narradores dos evangelhos vão contar para a gente que eram costumes, eram hábitos que Jesus tinha. Ou seja, eram coisas que se repetiam, não eram hábitos ou simplesmente atos que aconteciam vez ou outra, não. Eram coisas que Jesus fazia repetidamente, era o cotidiano de Jesus, eram hábitos recorrentes que mostravam para a gente quem Jesus de fato era. E quando a gente olha para esses hábitos, a gente pode aprender a como desenvolvermos a nossa história nesse novo normal, para que não apenas o contexto seja outro, mas para que eu seja uma nova versão de mim mesmo, para que você seja um novo você, completamente moldado pelo Espírito de Deus e cada vez mais parecido com Jesus, o ser humano perfeito. Nesse sentido, em dias difíceis como os que a gente vive, a gente olha para a sabedoria bíblica, a gente olha para a vida de Jesus, e a gente percebe Jesus vivendo os valores, os melhores valores do Pai em sua vida, nos dias mais complicados, nos dias mais difíceis. Eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 14 em diante. O evangelista Lucas diz o seguinte para a gente: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Você vai enxergar em todos os evangelhos vários momentos onde o narrador diz que Jesus tinha um costume, ele tinha um hábito. Aqui em Lucas, a gente fica sabendo que Jesus tinha um hábito, um costume de ir à sinagoga. Ele não ia à sinagoga simplesmente uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses. Parece que o evangelista Lucas quer contar para mim e para você, para os leitores desse texto, que o hábito de Jesus era algo recorrente, era costume de Jesus ir à sinagoga, se encontrar com outras pessoas, ouvir a leitura da palavra de Deus, e nesse caso específico aqui, o próprio Jesus que se levanta e que vai ler um trecho das Escrituras. O que eu quero contar para você é que Jesus, ele tinha um ritmo, ele tinha um padrão, ele tinha algo na vida dele que se repetia. E Jesus, sendo o ser humano perfeito, sendo a imagem e semelhança do Pai, igual a gente, mas diferentemente de nós, aquele que não pecou, Jesus levou a sério padrões, levou a sério os hábitos. Eu quero convidar você a pensar comigo em 2 coisas extremamente importantes para que nós aprendamos os valores do reino de Deus a partir da vida de Jesus. Eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13. E aqui a gente aprende algo extremamente importante com Jesus e que eu gostaria que o Espírito Santo de Deus falasse ao meu, falasse ao seu coração enquanto você assiste essa mensagem. O contexto é o seguinte: no capítulo 14, nos versículos 1 e 2, o texto diz para a gente o seguinte: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando poderes milagrosos.
essa informação, ela chega até os ouvidos de Jesus, de que Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos do que Jesus fazia, e então ele disse, bom, esse que está fazendo essas coisas poderosas é o João Batista que ressuscitou. E então, na sequência, você pode conferir na sua casa, dos versículos 3 a 12, o evangelista Mateus conta para a gente como que João Batista foi morto, de maneira cruel, de maneira dura, teve a sua cabeça decepada, e no versículo 13, Mateus conta para a gente, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Então, ouvindo o que havia ocorrido, o que Jesus ouviu? Jesus ouviu que Herodes estava pensando que Jesus era o próprio João Batista reencarnado e ouviu que João Batista havia sido morto. João Batista era um primo de Jesus. João Batista, filho de Isabel, Jesus, filho de Maria. As mães eram primas, então Jesus e João Batista, eles tinham familiaridade de verdade. E quando Jesus ouve essa dura informação, provavelmente Jesus se encheu de vários e diferentes sentimentos. Talvez Jesus tenha tenha ficado furioso com o fato de João Batista ter tido uma morte tão cruel, uma morte tão difícil, tão complicada. Talvez Jesus tenha ficado angustiado, lembrando dos momentos que ele teve com o João Batista na infância, na adolescência. Talvez Jesus tenha ficado pensativo e imaginando como as coisas poderiam ter sido se João Batista tivesse ido por outro caminho, não sei. E ainda, talvez Jesus tenha ficado com algumas incertezas, porque se Herodes, o tetrarca, fez isso com João Batista, se ele achava que Jesus era o João Batista reencarnado, poderia fazer o mesmo com ele também. A questão era um dia difícil, um dia complicado para Jesus. Jesus, a gente tem que lembrar, ele era 100% Deus, enquanto esteve entre nós na história, mas também ele era 100% homem, sendo tentado, tendo medos e temores que eu e você temos, com a diferença de que ele não cedeu, não pecou, não desobedeceu ao Pai. Mas ele, em sua humanidade, teve os temores, os medos, as ansiedades que eu e você temos. E Jesus, o ser humano perfeito, diante desse contexto difícil de ouvir uma notícia complicada a respeito de João Batista, o que Jesus faz? Ele ouve o que havia ocorrido e ele se retira de barco, em particular para um lugar deserto. Aqui a gente aprende a primeira coisa: retirar-se para lugares desertos é preciso. Nós precisamos aprender a nos retirarmos para lugares desertos para aprendermos os valores do Pai. Jesus, quando ele fica sabendo que Herodes fez isso com João Batista, arrancou a cabeça de João Batista no meio de um jantar, no meio de uma festa, de uma maneira inacreditavelmente cruel, Jesus não vai até as suas redes sociais e marca ali Herodes e diz, olha o que esse cara fez, ele fez isso cruelmente com João Batista. Não. Jesus não tira uma semana de folga e vai maratonar as séries do Netflix e para pensar um pouquinho, relaxar sua mente. Jesus, ele não procura os amigos e vai afogar as mágoas em um bar lá daquela região, não. O que Jesus faz em um momento de extrema angústia, em um momento difícil de sua vida, Jesus procura um lugar deserto. Jesus se retira. E aqui a gente aprende com Jesus que nós precisamos encontrar ambientes desertos, nós precisamos nos retirar da correria, desse momento complicado que a gente vive, para aprender os valores do Pai. E aí talvez você diga, mas Carlos, eu já me retirei. Talvez você já tenha a sua vida voltando ao normal, mas mesmo assim é um normal já diferente, é esse novo normal, e talvez você passe ainda muito tempo em casa, fazendo home office, ou você passou muito tempo em casa, e você já percebeu que você já vem num ritmo diferente. No entanto,
Seja sincero com você mesmo. Nesse período que você ficou isolado em sua casa, gastando horas e horas e horas trabalhando em casa, o que você mais fez? O que você mais fez? Repetidas vezes, o que você mais fez? Fora as questões de trabalho que você precisava fazer, fora, de repente, ajudar ou fazer as atividades da casa, a hora que você teve tempo sobrando, que você poderia assistir Netflix, que você poderia ler um livro, que você poderia retirar-se um pouco dos ambientes normais para ler a palavra de Deus. O que você mais fez? Sean Covey, um autor americano, diz que nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Você é aquilo que você faz repetidamente. E agora eu quero perguntar para você, nesses dias difíceis, onde nós recebemos inúmeras más notícias referentes a familiares nossos que de repente adquiriram esse vírus, más notícias referentes à economia que atingiram a nós e a nossos familiares e amigos, más notícias referentes a pessoas que a gente nem conhece, mas que nos abalaram profundamente. Nesses dias, para onde você correu? Para onde você correu? Jesus, em um dia de uma notícia terrível, Jesus se retira. Ele se retira. E se você olhar para os evangelhos, você vai perceber que isso não acontece vez ou outra. Você vai perceber que isso acontece de maneira cotidiana na vida de Jesus. Vez ou outra, ele pede licença para os discípulos e ele vai para um lugar deserto, ele vai para um lugar onde ele pode ficar sozinho com o Pai, para ter um tempo de reflexão, de introspecção junto de seu Pai. Nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos conhecidos por muitas coisas. Talvez nós somos conhecidos por sermos pessoas chatas, intolerantes, por sermos pessoas até ignorantes, porque acreditam em um livro tão antigo como este. Mas tem uma coisa que nós estamos sendo deixados para trás, que nós não somos mais conhecidos como pessoas que separam tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar, para elevar o espírito até os céus, até o nosso Criador. E nós precisamos ser como Jesus. Jesus, isso que ele fez não foi algo privado, particular, tanto é que na sequência a gente vai perceber que as multidões seguem a Jesus porque elas ficaram sabendo do que Jesus fazia. Nós precisamos reaprender a termos esses momentos a sós com o nosso Pai. Se você quer ser uma nova versão de você mesmo, gente, silencie um pouquinho o seu celular, desacelera um pouquinho nas séries do Netflix, desacelera um pouquinho nas redes sociais. Se você não ir para a palavra de Deus, para ter tempos preciosos, importantes, tempos de meditação na palavra de Deus, você jamais será uma nova versão de você mesmo. Porque a palavra de Deus nos alinha à vontade do Pai. A gente não consegue, sozinho a gente não consegue. Sozinho nós não conseguimos, porque apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós nos desconectamos do Criador, e nós nos distanciamos dele. A palavra de Deus diz que isso é pecado, e nós estávamos eternamente separados de Deus, eternamente separados do Pai. Nós não somos Jesus, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Jesus entrou na história e morreu por nós, pagou pelos pecados, o preço que eu e você não poderíamos pagar. E quando Jesus fez isso, ele nos reconectou com o Pai. E Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se nós formos por ele, nós encontraremos ou reencontraremos o Pai, o lugar secreto onde encontramos o Criador das nossas almas. Nos dias difíceis, nós procuramos uma série de coisas. Nós procuramos entretenimento, nós procuramos entorpecer a nossa mente, a nossa alma com substâncias, nós procuramos amigos, nós procuramos uma série de coisas, mas muitas vezes, na maioria das vezes,
nós não procuramos o lugar certo. Os braços do Pai. Eu quero convidar você. Nesses dias difíceis que a gente tem vivido, nós temos pensado em N situações para vivermos dias melhores, para nos reinventarmos, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que pequenos hábitos geram grandes resultados, e esse hábito, ele precisa ser inegociável na sua vida. Separe um tempo no seu dia, separe um momento, separe um lugar na sua casa, onde você vai desacelerar os seus pensamentos, desacelerar um pouquinho a sua vida, para você pensar um pouco em como você tem vivido e meditando na palavra de Deus, receber dos céus alinhamento, para que você possa ser de fato um novo você, uma nova versão de você mesmo. Às vezes nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós queremos o impossível, nós queremos ser novas versões de nós mesmos, mas nós não temos contato com esse livro antigo, nós simplesmente temos ele como se ele fosse um amuleto em nossa casa, um amuleto que fica ali aberto em algum lugar da sala, e isso sendo apenas um amuleto, isso não nos confrontando diariamente, nós não experimentaremos transformação. Jesus, o ser humano perfeito, tinha tempos, tinha o hábito, tinha o costume de se retirar para experimentar alinhamento na presença do Pai. O texto diz para a gente, continuando, que à medida que Jesus se retira, acontece algo muito interessante, e aqui a gente aprende a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que somente na presença do Pai nós nos tornamos pessoas excelentes. Somente na presença do Pai nós nos tornamos pessoas excelentes. Olha o que o texto diz para a gente. As multidões, ao ouvirem falar disso, que Jesus havia se retirado de barco para um lugar deserto, elas saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim", disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os valores do Pai, os valores do reino de Deus são aprendidos por nós quando estamos na presença do nosso Criador. E interessante que Jesus, depois que ele tenta se retirar para um lugar deserto, e a gente não sabe se ele conseguiu, porque parece que a multidão chega, e Jesus nem tinha ido para esse lugar deserto, mas é interessante que um lugar deserto não é necessariamente um local físico, geográfico, mas um lugar deserto é quando você simplesmente olha para dentro de você e encontra o Criador da sua alma que habita dentro de você. Talvez dentro de um carro, talvez dentro de um barco, talvez dirigindo, talvez antes de dormir, talvez ao despertar, ao tomar uma refeição. E Jesus, depois desse alinhamento, depois que ele se retira para um lugar deserto, tenha durado esse tempo, o tempo que tenha durado, Jesus age exatamente como alguém que teve um encontro com o Pai perfeitamente poderia agir. O texto diz para a gente que Jesus sai do barco e ele faz 3 coisas. Ele vê grande multidão, ele tem compaixão delas, ele cura os doentes. Jesus, ele vê. As pessoas não são transparentes para Jesus. Jesus não é omisso.
Jesus, ele vê, mas ele não só vê, ele se compadece. Ele sente as dores daquelas pessoas e não apenas isso, ele as cura. Mas isso só é possível. Eu e você só podemos ser novos, de fato, nova criação, se nós tivermos o hábito, assim como Jesus, de vez ou outra, estarmos nos retirando para lugares desertos, para sermos cheios, preenchidos com a vontade soberana do nosso Pai, com os valores do reino de Deus. Jesus, ele tem esse hábito, ele tem esse costume, e os valores do Pai vão sendo visíveis na vida de Jesus. Por isso que Jesus vê, por isso que Jesus se compadece, por isso que ele cura aquelas pessoas. E mais, versículo 15, ao cair da tarde, os discípulos, eles dizem, este é um lugar deserto, está ficando tarde, Jesus, você já curou uma galera aí, você já se compadeceu deles, agora faz o seguinte, dispensa esse pessoal, porque a gente não tem como alimentar todo esse povo. E se Jesus tivesse dispensado, eles talvez teriam ido embora felizes, afinal de contas, muitos tinham sido curados. Mas Jesus, ele opta por alimentar essa multidão. Não quero entrar nos detalhes aqui desse milagre, mas eu quero que você entenda o que está por trás aqui dessa questão. Jesus, ele vem de uma notícia ruim, vocês lembram? João Batista morreu. João Batista teve sua cabeça decepada. Que morte terrível! Jesus está triste, Jesus está angustiado. E Jesus, ele não se rebela, Jesus não se volta para o Pai e xinga o Pai, ou xinga Herodes, ou ofende alguém que ele poderia pensar ser o responsável por isso. Não. Jesus se retira para um lugar deserto, para num lugar deserto encontrar-se com o Pai, para em um lugar deserto abandonar-se, para em um lugar deserto deixar com que as dores fossem levadas, com que as suas emoções fossem purificadas, para que os valores do reino de Deus viessem e os convencesse de que Deus continua no controle de todas as coisas. Mas mais do que isso, Jesus, ele é profundamente alinhado à vontade do Pai, e em vez de ele ficar irritado porque a multidão está incomodando o tempo de solitude dele, em vez de Jesus ficar inconformado com aquelas pessoas que não respeitam a privacidade dele, Jesus, ele vê, Jesus se compadece e Jesus cura as pessoas que precisavam de cura. Meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria que vocês pensassem profundamente em como vocês têm levado, gerenciado a vida de discípulos e discípulas de Jesus que vocês são. Eu não sei se você conhece Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus há 5 dias, há 5 meses, há 5 anos, ou é muito mais do que isso. O que eu sei é que, independentemente de quanto tempo de conversão você tenha, se você não tem tido momentos de meditação, momentos de retirar-se um pouco do burburinho das redes sociais, de um grupo de pessoas, ou simplesmente retirar-se do cotidiano, para então, a sós, ter um tempo com Jesus, esse é o motivo pelo qual você não tem conseguido ver, compadecer-se e curar as pessoas que estão precisando da sua volta. Sean Covey disse que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, se você lia muito a Bíblia, tinha muito tempo de devoção a Deus, há 15, 20 anos atrás, quando você se converteu, mas isso ficou lá atrás porque era naquela fase, eu quero dizer para você que esse não é mais quem você é, porque você não faz mais isso. Mas Jesus, ele nos ensina que este estilo de vida é o estilo de vida de quem conhece, desfruta dos valores do reino de Deus. Para a gente orar, eu quero deixar 2 sugestões com você. Primeiro, separe um tempo, pare de procrastinar, separe um tempo para você se retirar, para você no seu dia, no melhor momento do seu dia, onde você tem uma atenção legal, separe um tempo, um local da sua casa agradável para você poder sentar, aquietar o seu coração,
alimentar-se da palavra de Deus, para que os valores do reino de Deus sejam vistos em você, para que você possa ver, possa se compadecer e possa ser um agente de cura onde você está inserido, inserida. E a segunda coisa que eu queria deixar com você, para você pensar, é que você jamais conseguirá sozinho fazer isso. Isso pode ser apenas um fardo para você, se você não entender que isso é possível porque Jesus inaugurou o reino de Deus. E porque Ele inaugurou o reino de Deus, essa realidade está presente. Não é algo inalcançável, algo que você precisa conquistar. Não, Jesus já conquistou, Ele já morreu na cruz. Essa realidade já está disponível para você. E o Espírito Santo de Deus está aí no seu coração, convencendo você de que esse passo você dá em liberdade, em leveza, e não de maneira pesada, e não de maneira religiosa, mas livre. Feche seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, obrigado, Senhor, por sua palavra, obrigado, Senhor, por este momento, e nós reconhecemos, Pai, as nossas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades, Deus, em estabelecer ritmos, em estabelecer um padrão, Deus, de conduta, assim como Jesus estabeleceu enquanto viveu entre nós. Mas nós assumimos, nós reconhecemos as nossas falhas e nós pedimos para que o Senhor nos ajude, para que experimentemos dos seus valores, para que sejamos agentes de transformação, para que, Deus, não apenas vivamos em um contexto de novo normal, mas para que nós sejamos novas versões de nós mesmos verdadeiramente. Ajuda-nos, Deus, a encontrar esse lugar diariamente, assim como Jesus fazia. Ajuda, Pai, o meu irmão, a minha irmã que está assistindo essa mensagem, a encontrar esse lugar de abrigo, esse lugar de segurança, esse lugar de conforto, este lugar de estabilidade, de segurança, esse lugar imutável na sua presença. Ajude-os, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a desacelerar um pouquinho as redes sociais, desacelerar um pouquinho os pensamentos e tudo que tem nos cercado nessa correria, para que possamos encontrar vida, verdadeira vida, nos seus braços, na sua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz, mais que todas as vozes, para que o mundo receba o teu amor. E tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará.
palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar. Tua palavra viva, abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecer. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Ainda hoje, separe um tempo para você a sós conversar com o seu Pai, com o seu Criador, para que você aprenda e receba dos valores do reino de Deus para a sua vida, para a sua história. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje para todo sempre. Amém.